Primeiramente, eu queria agradecer ao Grupo Negrox por estar agindo de uma forma muito coerente com a proposta da Conebras, onde as pessoas são inclusas com um compromisso de fala, né, onde a gente procura evitar de falar sobre coisas que não são positivas para nós, que não são coisas que nos motivem, e essa concordância de comunicação tem sido muito bem recebida por todos. De vez em quando aparece uma outra postagem lá, mas é normal, não tem como a gente evitar 100% disto, mas acredito que o nosso grupo Negros da Conebras tem uma postura de comunicação diferenciada dos demais grupos. E isso é graças à disciplina e à compreensão da proposta da Conebras. Ok? Então, primeiramente, esse agradecimento, e agora eu vou fazer para vocês um pequeno resumo de tudo desde o começo. Por favor, irmão Cris, pode avançar. Então, como tudo começou, existem vários vídeos no YouTube que explicam isso. Foi no mês de maio de 2019, eu, Luiz Antônio, que já atuava já há um tempo como palestrante, e chegou o momento em que, nesse início de maio de 2019, eu me deparei, assim, logo ao acordar, com uma ideia, né? Onde eu apontava o dedo em riste, dizendo que nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros que vivemos num país que é extremamente racista, né? E dentro dessa visão de extremamente racista, e apontando de forma incisiva para o Brasil, me veio a leitura que tinha uns 3 dedos apontando para nós, né? Me perguntando o que nós estamos fazendo por nós. Tem um apontando para o Brasil como sendo o país mais racista do mundo, mas tem 3 apontando para nós. E esses 3 que estavam apontando para mim me fez uma pergunta, né? Surgiu uma pergunta a partir daí. O que nós estamos fazendo por nós, além de acusar? Né? Então, foi dentro dessa concepção que eu comecei a desenvolver a ideia da Conebras. Pode avançar, irmão. E foi daí, então, que a gente começou a conversar sobre a ideia da Conebras, né? Conversando com uma pessoa, conversando com outras pessoas, foi trocando ideia e as coisas foram se animando dentro dessa compreensão, né? Se somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros, então vamos nos organizar. E dentro dessa proposta de vamos nos organizar, montei um grupo de WhatsApp, né? Que começou em maio de 2019, e a partir dessa conversação, resolvemos então montar a Confederação dos Negros do Brasil com a sigla Conebras. E aí, dentro dessa concepção da sigla Conebras, do nome da confederação, daí surgiu um conceito de que o mais importante de tudo, que nós deveríamos ter como foco e como missão, era a educação. Né? Visto que a gente vem desde o princípio das nossas mais tenras idades ouvindo falar que a educação é a solução. Mas o governo nunca vai investir em educação porque não interessa para o governo uma população inteligente, uma população que esteja consciente das percepções necessárias. Então, a educação, por mais que seja uma frase muito repetida pelo meio político, ela nunca vai ser otimizada pelo meio político. Então, é uma ação que nós achamos que teria que ser tomada por nós mesmos. E aí surgiu o SEC, Sistema Educacional Conebras. Então, o Sistema Educacional Conebras pretende ser um sistema que vai da creche até a Universidade Conebras. Né? E aí vai passar primeiro grau, segundo grau, usando a forma como é chamado os ciclos hoje. Mas a ideia é essa, somos mais de 5.670 municípios e pretendemos ter uma creche. E a ideia é essa. E daí nós percebemos, quando a gente começa a pensar sobre 100 milhões de afro-brasileiros que nós somos no Brasil, a gente começa a pensar que isso tem um poder implícito. Tem um poder, tem uma força, tem uma potencialidade, que é só a gente organizar essa massa e botar para fazer, ok? Pode avançar, irmão. Então, aí surgiu a sigla PTM. O que significa PTM? Propósito Transformador Massivo. É uma sigla universal, é uma coisa de cunho universal, tá? Não é invenção da Conebras, não. É Propósito Transformador Massivo. Então, todo projeto ele tem que ter um propósito, né? E qual que é o propósito transformador massivo? Ou seja, que vai transformar de forma maciça, né? Todo um grande número de pessoas. É a educação. Né? Então, a educação é o propósito da Conebras. Então, quando se pergunta para que foi criada a Conebras foi criada para estabelecer uma educação diferenciada e de alto nível.
Sendo que o projeto educação em si não é o termo final, tá? Não é o objetivo final da Conebras. A educação é o meio pelo qual nós vamos criar uma nova sociedade, uma nova afro-sociedade, mas o caminho é pela educação. Pode pular. Pode avançar, por favor. E aí, dentro desse contexto, foram surgindo as potencialidades que nós temos que trabalhar para desenvolver esse processo, né? Então, há a necessidade da disciplina, da determinação, da dedicação, porque, como eu já ouvi uma vez, numa conversação, um amigo dizer, um projeto do porte que nós queremos fazer, a Conebras, não é um projeto para amadores. Não tem como fazer o projeto da dimensão que a Conebras nasceu, que a Conebras já nasceu extremamente gigante, ela não pode ser para amadores. Então, ela vai exigir disciplina, vai exigir determinação e dedicação, que dentro dos conceitos e dos fundamentos da Conebras, eu chamo isso de os 3Ds. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar nos 3Ds, é disciplina, determinação e dedicação. E, além disso, nós temos também a necessidade e o compromisso de uma transparência, de uma confiança, engajamento, equidade, justiça e respeito. Esse TECREG, né, que é a sigla que surge desses nomes, são fundamentos que nós temos que desenvolver. Não tem como nós adquirirmos a confiança da comunidade da Irmandade Afrodescendente se não houver transparência. E não tem como a gente conseguir engajamento se não houver a confiança, né? E o engajamento vai nos levar a construir uma sociedade onde todos terão o que houver de melhor para que venham se formar e tornar-se capacitados dentro de uma justiça e dentro de um respeito. Pode avançar, irmão. Aí surge a outra sigla, que é a do 5P, né? Positividade, perseverança, planejamento, potência e pontualidade. Positividade, porque nós temos que recuperar a nossa autoestima. Nós temos que recuperar a nossa capacidade e a nossa crença de que nós somos capazes de fazer. Até agora, até esse momento, nós temos feito tudo para o Brasil. O Brasil tem sido potência em diversos ciclos, desde a cana-de-açúcar, café, agro, todas essas coisas, mineração, extração de ouro. O Brasil tem sido grande potência, tudo sobre as nossas custas e sobre as nossas costas. E nada disso reverteu para nós. Então, para toda a concepção dos racistas e dos colonizadores, nós somos inferiores, mas para tornar o Brasil rico, não tem como sem falar da nossa negritude, da presença afrodescendente no Brasil. É aquilo que se fala, né? Você pode falar da comunidade afrodescendente sem falar do Brasil, mas é impossível você falar do Brasil sem falar da comunidade afrodescendente, da comunidade afro-brasileira. E a perseverança é aquilo que eu estava conversando com alguns amigos há poucas horas antes da gente começar essa palestra aqui, essa conversação. É um processo a longo prazo, mas nós temos que persistir. Muitos sairão, muitos voltarão, outros não vão se interessar, porque o projeto tem que ser a longo prazo. Aquilo que nós quisermos construir para uma posteridade, para que fique de fato permanente, tem que ser construído com lentidão, com solidez, assim como são as pirâmides. As pirâmides estão em pé até hoje porque foram construídas com muita calma, com muita precisão. E essa precisão nos leva ao planejamento, a potência nós temos para isso, nós temos esse potencial para fazer, e a pontualidade faz parte da disciplina. Tá? É o compromisso que cada um vai assumir dentro dessa construção, tem que ser cumprido. Caso contrário, o alguém não vai vir. Tá? Então, essa possibilidade, alguém vai fazer, não existe, porque o alguém nunca aparece. Somos nós mesmos. Pode avançar, irmão. Aí, dentro dessa concepção, a gente chega a uns cálculos simples da matemática, né? Somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros, que equivale a 54%, 56% da totalidade da população. Se nós colocássemos essa população dentro da escala mundial de países, da população de todos os países do mundo, nós estaríamos entre o 12º, ou, aliás, entre o 13º e 11º país em população. Então, olha o potencial que nós temos aqui. Poucos são os países que, aliás, se são mais de 100 países no mundo. São mais de 100 países. E você vê, entre mais de 100 países, se nós fôssemos um país, nós seríamos o 12º em população. E entre mais de 100 países, isso eu estou falando só dos afro-brasileiros, hein? Então, imagine o potencial que nós temos adormecido. Se conseguirmos, não tem o C. Quando nós despertarmos essa massa, o seu potencial, de forma disciplinada e planejada, não tem obstáculo para nós.
Não tem aonde a gente parar. E aí você parte de um cálculo que, se cada um colaborar com R$ 1, por exemplo, para facilitar as contas, a gente chega a uma arrecadação de 100 milhões por mês. Com uma arrecadação de 100 milhões por mês, é questão só da gente se organizar e fazer. Não tem barreira. O que está errado? A menos que alguém prove que 100 milhões vezes R$ 1 não dá 100 milhões de reais. Caso contrário, não tem como não dar certo. Só depende de nós. E quem pode nos proibir de dar R$ 1? Ninguém. Quem pode proibir de dar R$ 1 por mês? Tá? Então, essa é a percepção que a gente tem e a certeza que a gente tem de que não tem como dar errado. Só depende unicamente de nós mesmos. Pode avançar. Eu tenho uma perspectiva de que com 3 milhões de reais a gente faz uma creche top. Faz uma creche bonita, muito bem estruturada e mantém com 3 milhões de reais por mês. Você consegue manter. Parece um absurdo, é um valor alto, hein? Estou chutando alto mesmo e dá para fazer com tranquilidade. Se nós conseguirmos, através de uma arrecadação de 100 milhões de reais por mês, gastando 3 milhões para fazer cada creche, em 168 meses, que corresponde a 14 anos, nós teríamos um sistema educacional implantado no Brasil inteiro, em cada um desses 5.677 municípios, o que seria 5.567 creches, ok? Tudo em cima do sistema educacional Conebras. Agora, vamos fazer avançar um pouco nesse cálculo, vamos supor que fosse R$ 5 por mês de cada um, e não R$ 1. Nós estaríamos recebendo 500 milhões de reais por mês. Daí, algumas vezes, cheguei a conversar com alguns irmãos, mas assim, será que essa conta está certa? Né? Que parece uma coisa meio assim, utópica, né? Será que é possível ter uma arrecadação de 500 milhões por mês? Né? Todo mês entrando 500 milhões em caixa, mas a conta está certa. Tá? Por mais louco que possa parecer, mas a conta está certa. Nós temos esse potencial. E é isso que a gente tem que convencer a nossa Irmandade, que nós temos um potencial fantástico para realizar aquilo que nós determinamos. Pode avançar. Daí tem um cálculo assim que deu uma análise que nós podemos fazer assim. Mas nem todo mundo vai querer, né? Os 100 milhões de afro-brasileiros não vão todos aderir, porque sempre tem aqueles que, né, os negros de alma branca e outras coisas mais, que não acham que não tem racismo, que não tem dificuldade nenhuma, porque se ele venceu, os outros também têm obrigação, tal. Então sempre terão esses, né? Então a gente partiu com uma análise aqui o seguinte. Começamos a fazer umas pesquisas e as pessoas falam, mas nem todo mundo vai aderir, tem aqueles que não gostam, tal. Então, daí eu fiz uma pequena escala aqui de dedução. Assim, vamos supor que apenas 50% venha a aderir. Se 50% vir a aderir, nós estamos falando de 50 milhões de pessoas. Se 50 milhões doar R$ 5 cada um, nós teremos 250 milhões de arrecadação. Se mesmo assim, e isso nos levaria a fazer 1.000 creches por ano, o que levaria 5 anos para completar uma creche em cada município. Né? E aí eu fui fazendo uma tabela decrescente, né? Então, daí fala, mas só 50% aderiu. Mas e se nem 50% aderiu? Tá? Então, só 25% da população aderiu. Tá? Então, 25%, nós estaríamos falando de 25 milhões de pessoas. 25 milhões vezes R$ 5 cada um por mês, daria uma arrecadação de 125 milhões. Mas se nem 25%, se só 10%, se só 5%, se 1% da população, 1% dos afrodescendentes só aderia à Conebras, com uns R$ 5 por mês, nós estaríamos falando de uma arrecadação de 5 milhões por mês. Tá? O que nos levaria daria para fazer em 20 anos todo esse processo de termos um sistema educacional em cada município brasileiro. Então, você vê que, por menor que seja a participação, que só se 1% só aderir ao projeto Conebras, a gente tem potencial de realização, e um potencial gigante. Pode avançar, irmão. Aí, dentro desse potencial que o sistema educacional vai possibilitar, eu listei aqui coisas que a gente vai poder fazer a partir desse potencial nas mãos, né? Com esse potencial de arrecadação nas mãos. Então, nós vamos formar líderes autônomos e independentes, conscientes do cuidar do outro, representantes legítimos das comunidades, empresários, doutores, juízes, médicos, engenheiros, prefeitos, governadores, presidentes. É aquilo que eu falo, não tem limite para nós. Não tem limite, é só a gente determinar o que a gente quer fazer, não tem limite.
Tá? Com uma arrecadação dessa, com a 12ª população do mundo envolvida, não tem limite para a gente. Só que só tem um pessoal que sabe disso. Quem é que sabe disso e tem noção disso? Os racistas. Os colonizadores sabem que nós temos esse potencial. Só quem não sabe somos nós. E é por isso que nós, quanto conebracistas, temos que assumir a responsabilidade de dizer ao nosso povo que nós somos potência. Só nós não sabemos ainda. Pode avançar, irmão. Então, o que nós já temos prontos hoje ou em vias de, né? Então, hoje nós estamos com uma equipe de voluntários dentro da Central, nós estamos com 66 voluntários, nós já temos o estatuto registrado, tem o CNPJ que saiu em dezembro agora de 2020, né? No início desse ano, inscrição municipal, conta corrente bancária, que nos gera um custo de R$60 por mês. Mas R$60 é fichinha, né? É pouquinho, mas acontece que nós não temos R$1 em recursos ainda, né? Nós estamos só tudo com voluntariado e não se tem caixa ainda, né? E temos as mídias todas, tem o canal do YouTube, tem Instagram, Facebook, temos todas as mídias e temos algumas prioridades atuais, as últimas. Tudo isso que foi feito até agora gerou custos. Ninguém faz nada de graça, tudo isso teve um custo, mas nós conseguimos ratear entre nós, os voluntários, as despesas, e conseguimos chegar até o ponto que estamos hoje, já praticamente para fazer 3 anos que esse grupo está aí nessa luta, né? E muitas vitórias já foram feitas e comemoradas, e muitas ainda virão. Aí no item 7, que nos levou a abrir o jogo agora e a ver essa necessidade de envolvermos mais pessoas, porque as despesas estão ficando cada vez mais altas. As necessidades para montar a organização, no tamanho que a Conebras vai ser, vai exigir mais envolvimento e mais pessoas para gerar mais recursos. Então vamos para o item 7, as nossas prioridades, irmão. Daí, dentro dessas prioridades, que é o item 7, nós temos o site, tá? Nós temos que viabilizar o site da Conebras para possibilitar as pessoas entrarem lá e tornarem-se sócios a partir do site, com todas as alternativas de pagamento, com a explicação, um site bonitinho, com produtos da Conebras, camiseta, boné, chaveira, todas as coisas que a gente tem que pôr lá, as declarações, gerar conteúdo, tudo isso, o site tem que estar pronto para fazer isso. Então, nós conseguimos uma irmã que tem essa possibilidade de construir o site a um custo de R$ 1.100, tá? O domínio do site, que está na GoDaddy, nós pagamos R$ 90 todo por ano. A hospedagem é R$ 70 por mês. Tem um sistema que chama OMIE, é um sistema de controle financeiro, para que ele gera todos os relatórios de controles necessários que nós teremos que fazer. A implantação desse sistema, ou a contratação desse sistema, custa R$ 1.190, e mais R$ 150 por mês de manutenção nós teremos que arcar com isso. Para poder gerenciar, nós precisamos de um contador para fazer toda a parte fiscal, de impostos, toda a parte legal, porque vale a pena compreender esse detalhe, que a Conebras não é mais um grupo de zap desde que saiu o CNPJ. Agora nós somos uma organização, somos uma empresa e a gente tem que prestar contas para o governo. Então nós precisamos de um contador. Conseguimos um contador a um custo de R$ 150 por mês. E a partir daí que a gente vai montando essa estrutura para que, ao mesmo tempo, precisa que entre recursos, né? E como que vai entrar esse recurso? Para entrar esse recurso, nós temos que ter essas plataformas prontas dentro da organização, porque senão a gente não consegue administrar o que entrar. Tá? Então, a gente tem que ter essas ferramentas instaladas para poder abrir para o público e falar, pessoal, agora todo mundo pode vir e se associar, porque nós já estamos prontos para fazer a parte administrativa e dar toda a transparência e o feedback necessário. E para que a gente possa trazer toda essa massa de quantitativa, vamos dizer assim, aí nós vamos precisar contratar uma agência de marketing, né, para divulgar através das mídias da Conebras, YouTube, divulgar por todos os canais. Isso tem um custo de R$ 350 por mês, que é o menor custo que nós conseguimos até agora. Uma agência de marketing que se propõe a fazer para nós um serviço a R$ 350 por mês. E isso não é um serviço top linha, não, porque a proposta deles é de fazer 3 postagens por semana a esse custo. Né? 3 postagens por semana, R$ 350 por mês. Então, quando a gente passa a somar isso aqui, a gente passa a ter um custo anual aqui acho que tem agora, de 2.380 e um custo mensal de 720. Tá?
O 2.380 se refere à parte que é fixa, tá? Por exemplo, o site é 1.100, você vai pagar uma vez só. O domínio é R$ 90, você paga uma vez só. Né? O OMI, 1.190, é uma vez só também. Então, tem uma parte que é anual, que você paga só uma vez. Né? Então, não vai ser repetitiva. Mas o 720 ele tem que pagar todo mês. Tá? Então, para a gente implantar a agência de marketing, o contador, o OMI, que é o sistema administrativo, a hospedagem do site, o domínio e desenvolver o site, a gente precisaria, no mínimo, de quase R$ 3.000 em mãos para poder fazer essa implantação. R$ 3.000 de primeira mão, assim, né, no ato, para pagar o primeiro mês, porque esse 720 vai ter que ficar rodando todo mês. O 720 é uma despesa mensal, né, para arcar entre nós que estivermos envolvidos envolvidos de fato, né, na construção da Conebras para que ela venha a ser a potência que ela vai ser. Pode passar. Então, essa que é a proposta, né, que a gente está trazendo para vocês, que é a proposta de que vocês venham a participar da Conebras através da associação, né, se associar à Conebras, porque é aquilo que a gente fala assim, a parte teórica dos projetos da Conebras estão todos praticamente em reta final, né? Seja a parte de eventos, equipe jurídica, financeira, eventos, RH, então todos eles já estão com o planejamento que está sendo levantado e organizado pelos 66 voluntários que estão dentro da Conebras. Né? Então, eu tenho dito assim para o irmão Luiz Roberto, que é da área financeira, os projetos estão ficando prontos, eles vão começar a bater na porta do financeiro, falar, e agora, como é que a gente materializa isso? Né? Como é que a gente passa isso para a realidade? No papel está pronto. Né? Então, a hora que começar a bater na porta do financeiro lá, então agora a gente tem que correr para essa parte, a gente vai ter que ir atrás da Irmandade para a Irmandade nos dar os recursos necessários para materializar o projeto. Né? Teoricamente está pronto, mas agora nós temos que ir para a prática. Então, esse é o objetivo que nós estamos aqui trazendo, essa proposta, que vai ser dividida em etapas, né? E eu vou explicar essas etapas. Pode avançar, irmã, por favor. Então, como que está dividido essas etapas, né? Então, a primeira etapa é interno. Então, o que seria que a gente está compreendendo como interno? Os 66 voluntários, né, que atuam diretamente nas equipes dentro da organização Conebras, não são equipes fechadas, qualquer um que quiser vir colaborar conosco, é só entrar em contato, tem 1 milhão de coisas para ser feita, a Conebras é gigante e pode vir que tenha onde ajudar, tá? Então, interno é quem já está lá, os 66 voluntários que já fizeram suas colaborações. Mas quando você fala que 66 voluntários, cada um deu R$5, nós estamos falando em quê? 5 vezes 6, 300, nós estamos falando de R$300. R$300 não dá para assumir a dívida da Conebras. Então, a gente não consegue disparar com R$300, porque só para assinar um compromisso é 720 por mês. Como é que a gente pode assinar um contrato com essas empresas se a gente não tiver garantia que vai pagar o mês que vem? Tá? Então, quando a gente tem 66, cada um dando 5, dá R$300. Não dá para assumir compromisso. Mas já pode... Não dá para começar, tá? Porque a gente tem que assinar um contrato com as empresas. E como é que a gente sabe se vai pagar o mês que vem? Então, a gente precisa dessa ajuda. Então, o que a gente entendeu como interno? Os 66 que já estão nas equipes, tá? E mais o Negrox, que são pessoas que já estão sabendo da Conebras. 99% de quem está no grupo Negrox são pessoas que já passaram pelo processo do alinhamento, que já têm uma noção da missão Conebras e têm contato direto conosco para fazer qualquer pergunta. Né? Então, essa será a primeira etapa. A segunda etapa que nós pensamos é que cada um de nós, tanto da Central como do Negrox, tanto da Central que eu falo é onde estão as equipes concentradas num grupo, e também os nossos irmãos e irmãs do Negrox, vão ter que convidar 2 pessoas. Tá? 2 ou mais, né? Mas convidar pelo menos 2 pessoas. Então, a isso nós estamos chamando de etapa 2. Tá? Cada convidado convida, cada integrante do Negrox ou das equipes convidam 2 pessoas. Tá? Depois, a terceira etapa, nós vamos lançar uma vaquinha, que daí a gente já está com um número razoável de associados, né? E depois da vaquinha, a Conebras vai se espalhar por todo o Brasil através de um processo familiar, com reuniões familiares, que ainda não temos um nome apropriado para isso, eu estou chamando de reunião Tupperware. Eu acho que não vai poder ficar com esse nome. Mas nós vamos fazer... A ideia é a gente ir fazendo reuniões familiares mesmo, porque para que a Conebras
se solidifique com uma estrutura familiar, né? Onde cada um de nós sabe quem que é a pessoa que está sendo associada, porque se ela frequenta a nossa casa, ela pode frequentar a nossa sociedade, né? E aí a gente vai expandindo de forma que os recursos vão entrando, a partir, né, gradativamente os recursos vão chegando, com a associação, com a etapa 2, com a vaquinha, com as reuniões familiares, os recursos vão chegando e a gente consegue ir implantando o sistema gradativamente. E pode pular, irmão, que eu acho que é esse aqui, é um dos últimos slides, né? Vou avançar. Isso. Tá, então, aí vem essas etapas que eu falei para vocês, e eu vou disponibilizar no grupo aqui, eu vou disponibilizar no grupo Negrox um questionário, né, que é um Google Form, que ele permite a cada pessoa se associar, né? Fazer lá a opção de associar-se e fazer o depósito da anuidade. Por que tem que ser opção anual, né? Por que a opção de pagamento tem que ser anual? Porque os contratos que nós vamos assinar são anuais, né? Se nós formos alugar um escritório, uma sala para ser a sede, não tem como fazer um contrato de aluguel mensal, não tem como, é anual. Então, nós temos que ter a garantia que vai ter condição de pagar pelo menos um ano, mesmo que terminou os 12 meses, a gente entrega o imóvel, cancela os programas que estão sendo utilizados, mas nós temos que fazer o processo associar tem que ser com compromisso mínimo anual, não tem como ser mensal. Então, essas são um resumo assim, do que eu queria passar para vocês, para que vocês tenham plena ciência do que vocês estão fazendo, para que vocês tenham plena ciência que não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Aí eu me coloco, então, à disposição de vocês para qualquer pergunta. Eventualmente, se eu não expliquei alguma coisa de uma forma que ficou bem explícita, vocês fiquem à vontade para retocar o assunto, tá bom? Sabe que é muito importante vocês fazerem perguntas difíceis, porque a gente tem essa perspectiva que a hora que nós saímos para a rua, para ir na base, conversar com a base, as perguntas vão ser, entre parênteses, pancadaria. Então, façam perguntas difíceis mesmo, tá? Que é para a gente já ir treinando e preparando as respostas, que com certeza nós teremos grandes embates aí quando a gente for levar a Conebras para as bases. Fiquem à vontade para perguntar o que acharem que deve perguntar. Não precisa ficar tímidos, nem brigar, pode ficar à vontade, um de cada vez. Luiz, então vou fazer a primeira pergunta aqui, tá bom? Ok. O que mais a Conebras precisa nesse momento? O que seria mais importante para a gente nesse momento é o envolvimento das pessoas, o engajamento das pessoas, porque o projeto que nós estamos fazendo é um projeto muito difícil, é extremamente difícil, e nós precisamos sentir que nós estamos apoiados, que nós temos o apoio da Irmandade, que nós temos o apoio dos irmãos, é muito mais do que o valor financeiro em si. Então, se a gente sentir apoio das pessoas, a gente consegue, de um jeito ou do outro, e consegue arrumar energia. Mas essa energia tem que vir do grupo, entendeu? Tem que vir de todos. Então, o que nós mais precisamos é essa energia de saber que o que nós estamos fazendo é um desejo de todos, né? E que todos estão juntos. Isso é o mais importante no momento. É lógico que a gente tem que pensar assim, que a parte de recursos financeiros é fundamental também, né? Porque senão vira demagogia, né? Fala, é só isso, então passar a mão na cabeça e tudo bem. Não, mas passar a mão na cabeça não vai contratar o sistema, não vai contratar a agência de marketing, não vai pagar aluguel de sede. Então, é lógico que a gente precisa. Mas a gente acredita que a partir do momento que as pessoas se aproximarem e entenderem o objetivo, entenderem o potencial e o quanto é importante que nós estamos fazendo, eu acho que o compartilhar das despesas, né, vai ser algo assim automático e prazeroso de ser feito, né? Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Luiz Roberto. Ele pergunta assim, ó: o que impede o engajamento da comunidade negra? Na minha visão, na minha pequena compreensão disso, tem todo um processo cultural, né? Ou descultural, não sei se existe, não sei nem se existe essa palavra, tem todo um processo aí de desconstrução que a gente vai ter que fazer, né? Desde o começo, quando nós começamos a trabalhar com a ideia da Conebras, desenvolver esse conceito, nós definimos que a maior dificuldade da Conebras seríamos nós mesmos. A maior dificuldade da Conebras não é o racista, não é a polícia, não é isso. A maior dificuldade que a Conebras vai encarar somos nós mesmos, né? Fazer com que a nossa comunidade acredite de que nós não precisamos de ninguém,
né? Que a gente não precisa de política, que a gente não precisa de coronel, que a gente não precisa de, sabe, não precisa de chefe, não precisa de ninguém, é só a gente se unir. Se nós nos unirmos, não tem para ninguém. Então, acredito que essa maior dificuldade vai ser essa, a gente conseguir fazer com que a nossa irmandade volte a olhar para si mesmo, né? Que é a questão do gesto da mão, né? Volte a olhar, tem 3 apontando para mim, né? Volte a olhar para nós mesmos e vamos romper esse bloqueio, né? Eu não gosto de falar que nós não somos unidos, né? Porque é um discurso muito chato, não gosto de falar que nós não somos unidos, mas eu acho que falta alguma coisa, tá? E eu acho que a gente discutindo sobre isso, né, que é bem o propósito da pergunta do irmão Luiz Roberto, é discutir sobre isso, aonde está rompido esse elo, né? Aonde que esse elo está rompido, né? Que a gente não consegue conectar-se com todos, né? E um rompimento eu acredito que existe, em algum lugar tem um rompimento, mas a gente tem que achar onde é que está para colar de novo, para reajuntar de novo. E quando a gente vai estudar o nosso processo histórico dos nossos ancestrais que vieram para cá, a gente sabe que o processo foi de separação, né? Mãe para um lado, pai para o outro, filha para o outro. Então, isso, de uma certa forma, é um reflexo do que nós vivemos hoje, né? Eu acredito que isso tem interferência, sim, mas é possível ser reconstruído isso. É possível, tá? Não é uma coisa assim, nunca vai acontecer. Vai sim, vai acontecer, mas a gente tem que ter paciência. Como eu estava conversando com o irmão Duque um pouquinho antes, a gente fica muito ansioso para que isso aconteça logo, né? Mas nós temos que reverter 500 anos. Então, calma. A Conebras está com um ano, um pouquinho aí, né? Então, mas é que a gente fica muito ansioso que reverta isso. Mas acho que conforme a gente for conversando e explicando o nosso potencial que depende só de nós, outras comunidades, aí você vai pegar os japoneses, os portugueses, o italiano, eles não têm 1% do que nós temos de população, né? E eles conseguem ter clube, ter cemitério, ter hospital israelita, eles conseguem ter um monte de coisa, gente. Então, é só a gente querer. Então, o que te impede? Tá? Talvez as pessoas que falam que não se engajam, a gente tentar eliminar a pedra da frente da pessoa. Falar, o que está te impedindo? Né? Eu não acredito. Você não acredita no quê? Então vem para dentro, ó, de graça, não paga nada. Só estude o que nós estamos fazendo e você vai ver que não tem nenhum empecilho. Tá? O empecilho foi implantado em nós, né? E cabe a nós expurgar isso daí. É verdade. A Kelane colocou assim, ó, talvez o medo ainda exista. Quem sabe, né? Talvez pode ser mesmo. Mas, diante de tudo isso que você falou, Luiz, tem muita gente que tem aí o medo e quer desbloquear. Como é que eu faço para colaborar com a missão Conebras? Para colaborar financeiramente é te tornando um associado, né? Agora, na questão do medo, é perguntar. A questão do medo é perguntar. Pergunta, debate, manda pergunta para a gente, qual que é o projeto, como é que vocês estão fazendo, eu posso participar de reunião, como é que eu fico sabendo? É perguntar, porque acho que o medo também é sinônimo de ignorância, né? Ignorância no sentido de não ter o conhecimento, né? Aquilo que eu não conheço, eu tenho medo, né? Aquilo que é coisa que não estou habituado, eu tenho medo, tá? E nós, quanto Irmandade Afro-Brasileira, nós temos medo de tomar decisão, nós temos medo de assumir controle. Tá? A gente se dá muito bem numa situação em que tem alguém mandando. Agora, se for para a gente mandar, a gente não quer. E eu falo isso com muita autoridade, tá? Muita autoridade no sentido pessoal. Porque eu já tive oportunidades na vida que falaram para mim, não, você vai ser o responsável. Não quero. É absurdo a gente fazer isso, né? A gente não quer assumir responsabilidade, a gente não quer ser o topo do negócio, a gente não quer ser a frente, não quer ser o dono, a gente prefere ser mandado, mas não quer mandar. Né? E aí a sociedade absorve isso, incentiva isso, e é onde você vê pouquíssimos afrodescendentes na frente de qualquer negócio. Tá? Você não vê. Tá? Mas é por falta de capacidade? Não, é porque ele se sente bem sendo mandado. Né? E é isso que nós temos que romper. Na Conebras, ninguém vai mandar, só nós. Talvez você não pode achar também que seja, talvez, é porque, assim, olhando assim de fora, o projeto Conebras é muito simples, né? Vamos lá, dá R$5 por mês e aí, nossa, vai ter creche, vai.
porque a gente esquece que nós não somos a minoria, nós somos a maioria minorizados. Então, aí, quando a gente fala na minoria e que a maioria consegue conseguir várias coisas, dá um certo medo de enganar, porque a nossa vida inteira nós somos enganados. Será que talvez não seja isso? O que você acha? Então, é isso, mas só tem um jeito. Olha, tem uma brincadeira que eu faço. Eu sou espiritualista e tal, então esse negócio de alma do outro mundo, sabe esses negócios? Né? Então eu falo assim, né? Olha, se eu apaga toda a luz do ambiente, eu pego, jogo um lençol branco em cima de mim e venho assim, ó. Você vai ficar com medo, né? Vocês vão ficar assustados, né? A hora que eu tirar e vocês verem que sou eu sei, daí vocês vão sair correndo. Mas não é isso, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que a hora que vocês perceberem quem tá ali, você fala, é você? Mas no primeiro momento, enquanto você não sabe, você sente medo. Né? Mas depois que você vê quem é e o que é, você perde o medo. Então a Conebras e o comando é isso. Tá? Não tem por que ter medo. Você conhece a Conebras? Se você conhecer, você não tem medo. Tá? Então acho que as pessoas precisam conhecer o que é a Conebras. Por isso que a gente vai ter que abrir um processo muito grande, um projeto muito grande de expansão para mostrar o que é a Conebras. A hora que as pessoas perceberem o que é a Conebras, falam, não, isso aí eu acredito, é legal. Né? E é aberto, é um sistema totalmente aberto, qualquer pessoa pode vir perguntar qualquer coisa. A transparência vai ser algo fundamental e inegociável. Porque se tem uma coisa que a nossa Irmandade reluta bastante, acredito que está dentro do contexto medo, que é a desconfiança. Né? É meio perigoso falar isso, mas espero que as pessoas entendam o contexto que a gente está conversando aqui. Nós, negros, não confiamos em nós, negros, por uma questão talvez até cultural. Né? Talvez até cultural. Mas se fosse um presidente branco da Conebras, talvez a gente teria uma adesão grande. Né? É dolorido falar isso, mas é verdade. Tá? É verdade, gente. Não tem como a gente... Então a gente tem que quebrar esse projeto. A gente tem que quebrar esse processo na cabeça das pessoas. E só tem um jeito de quebrar isso. É trazer as pessoas para dentro. É conversar no bar, no botequim, aonde tiver, falar da Conebras, massificar mesmo. Massificaram na nossa cabeça para nós não acreditar. Só tem uma forma de reverter isso. É massificar o contrário. Tá? Massificar que nós podemos acreditar sim, repetir 500 mil vezes, nós podemos mudar sim, nós podemos confiar sim. Né? É a única forma da gente reverter isso, entendeu? E nós que já estamos, de uma certa forma, envolvidos aqui com a Conebras, nós que já temos um conhecimento e uma postura um pouco mais consolidada, somos à frente disso daí, que eu estava falando com o irmão Duque. Um exército tem 1000 soldados, mas só tem um general. Né? Então, cada um de nós temos que ser generais e convencer 100 mil. Irmã Rita levantou a mão. Pode perguntar, irmã. Fique à vontade, microfone aberto. Ei, galera da Conebras, estamos aqui, né? Novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Na verdade, eu não vou fazer pergunta, porque o Igor Luiz, ele conseguiu ser bem, explanar bem aí, né? Qual que é a nossa ideia, nossa missão. E só mesmo falar que quando a gente muda essa postura de entender que a gente merece, que a gente deve, que a gente pode, a gente muda também essa postura em todos os lugares que a gente... É um caminho sem volta. Por exemplo, eu sempre falo da OAB, que como advogada, é uma instituição totalmente machista, racista, e a gente às vezes perde até a sanidade mental. Eu já vi muitos colegas adoecerem para poder estar ali, ocupando esse espaço e no final não ser valorizada da forma que deveria. Então, e a mulher negra nesse sentido também, ela é totalmente invisibilizada. Não tem, você não vê as coisas acontecendo. Então, esse meu envolvimento com a Conebras, há aproximadamente um ano e meio, ele tem me fortalecido tanto que eu chego nos lugares exigindo. Eu não estou pedindo nada também, não. Eu falo, você quer conversar comigo? Então, nós vamos conversar nesse sentido. Tem eu, tem fulano, tem ciclano, e a gente precisa ocupar o lugar tal. Dá para a gente negociar dessa forma? Então, assim, mas a gente não é do dia para a noite, né? A gente tem que fortalecer mesmo e empoderar desse lugar. E a Conebras veio para fazer isso, para ficar e tragam aí seus parentes, familiares, amigos, associe-se, participe, volte aí nas equipes. Nós vamos crescer, nós já estamos grandes, já nascemos grandes, né? Agora a gente precisa
colocar a nossa voz no mundo. O povo precisa conhecer a Conebras. E é isso, só uma contribuição. Bacana. Obrigado, irmã Rita. Irmã Rita, nossa companheira na equipe do jurídico, trabalho dificílimo também que está sendo feito lá, juntamente com o irmão Duque, que também é do jurídico. Irmão Duque, fica à vontade. Irmão Duque levantou a mão, fica à vontade, irmão. Microfone aberto. Boa noite a todos, ao pessoal lá do Nigrox, que ainda não me conhece, né? E a todos nós que estamos nessa luta. Diego Luiz, nesse sentido aí do questionamento da irmã Cris, da irmã... Quem foi a outra que falou do medo? Kelaine. Kelaine, exatamente. Nesse sentido aí, e na fala que você acabou de falar ainda há pouco, de que da massificação e que a gente não consegue, né, que nos causa esse medo hoje da gente tomar a liderança de algum projeto, enfim, né? Esse país tem 500 e poucos anos, né? Eu sempre costumo falar isso, dos pais 350 a gente viveu sobre um dos regimes mais desumanos que a humanidade já conheceu, né? Então, diante disso, o que a gente pensa, enquanto Conebras, de fazer esse processo de massificação ou desmassificação daquilo que nos foi massificado durante tantos anos, né, para que nos causasse esse medo de que a gente pode fazer algo por nós mesmos, né? Aí eu vou aproveitar e fazer outra pergunta para depois não ter que entrar mais no tempo. A Conebras hoje já existe oficialmente, né? E você apresentou aí, a gente já tem estatuto, aquela coisa toda, né? O que fazer, né, para divulgar? Botar a Conebras com a cara na rua, né? Qual é os próximos passos que a gente vai fazer nesse sentido, as ações que a gente vai fazer nesse sentido? Ok. É isso. Ok, obrigado, irmão Duque. A questão do medo, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. É um processo que a gente vai ter que se desgastar mesmo e explicar para cada um que nós temos esse potencial, dar exemplo de outras irmandades que conseguiram, seja o japonês, o italiano, o espanhol, o português, né? E falar, se eles conseguiram, por que nós não podemos conseguir? E quem pode nos impedir, né? E o processo, ele é gradual, né? Ele é uma evolução orgânica. Tem o processo da fila, né? Que as pessoas precisam ver que alguém já está, porque senão não entra, né? Então, tem vários processos culturais. Talvez você fale assim, nós já estamos com 66, a pessoa se anima, né? Só não pode falar que é 66 em relação de 100 milhões, senão ele pode achar que não tem ninguém. Mas você fala que já tem 66, é significativo. Você não fala qual é o universo todo, mas 66 pessoas são significativas, sim. Né? E aí a gente vai construindo esse processo, tá? Então, eu acho que o problema também muito grande, irmão, nós temos a empatia, né, de entender por que da resistência das outras pessoas, né? É um processo cultural, a gente não pode pressionar, não pode criticar e tem que falar assim, tá bom, então a hora que você aceitar e quiser, será bem-vindo, né? Não tem exclusão. Né? Não tem exclusão, tem empatia e paciência e compreensão. É dessa forma que a gente tem que ir fazendo esse processo, se encorpando. Eu acredito muito na necessidade, daí talvez já respondendo a sua segunda pergunta, de nós instalarmos a base estrutural da Conebras para que a gente possa abrir. Tá? Por que a gente não pode abrir? Tá? Por que a gente não pode abrir ainda para todo mundo? Porque isso implica em termos um controle capaz de dar sustentação para isso. Né? Hoje, por exemplo, o nosso financeiro está controlando os que já se associaram, que está em torno de uns 50, 60 pessoas que nós já temos associado, que nós começamos agora, no Excel. Está sendo controlado numa planilha Excel. Imagina a gente abrir isso para que todo mundo se associe pelo site e, de repente, venha 1.000, 2.000 associados. Como é que vai controlar isso na planilha Excel? Né? Mandar recibo para todo mundo, mandar certificado para todo mundo, e a pessoa pergunta, o meu R$5 chegou? Né? Você fala assim, o seu chegou, mas eu não posso dizer, porque eu tenho mais 900 para verificar. Ele não quer saber, ele quer saber o dele. Ele não quer saber se tem mais 900. Então, cada um tem que ser atendido como se fosse o único.
E para que a gente possa dar esse tipo de atendimento, nós temos que ter um sistema automatizado. Então, por isso que a gente não pode abrir. Talvez, se nós tivéssemos aberto, nós já teríamos um número de associados muito maior, só que nós não teríamos como dar feedback. A gente não teria como dar retorno de como estão as coisas, porque não tem como controlar. Tá? A gente pode abrir e as coisas não vingar da forma como nós estamos esperando na velocidade, né? De termos aí 1.000, 2.000 associados por mês, por semana entrando. Pode ser que não aconteça isso, né? Mas existe a possibilidade de acontecer, né? Se a gente abrir. E daí, se acontecer, a gente não pode queimar. Tá? Que se nós pisarmos na bola, se nós cometermos algum tipo de erro, nós seremos massacrados. Tá? Então, nós não podemos errar. A Conebras não pode errar. Tá? A Conebras tem que ser altamente confiável. Nós temos a irmã Eliane no Compliance, ela já condicionou isso para nós. A Conebras vai ser ISO 9000. Tá? Alto padrão de qualidade. E isso até mesmo para que a gente possa, se for o caso, solicitar ou reivindicar apoios e verbas, não só nacionais, como também internacionais, nós temos que ter uma estrutura plenamente estabilizada. Tá? Você não consegue nenhuma verba, por exemplo, assim, entre em contato com um país qualquer, um consulado qualquer, um fornecedor ou um empresário americano, italiano, francês que chega, fala assim, manda um dinheiro para tá, mas como é que tá? Não, é que daí a gente vai montar no Excel, mas depois a gente manda para você quando tiver. Não dá, né? Não dá. Você não vai conseguir nenhuma aprovação de qualquer apoio com essas condições, né? Então, quando for o caso, a gente tem que estar pronto, entendeu? A gente tem que ter uma estrutura sólida, convincente para mostrar. E por isso que a gente não pode abrir, porque você pode queimar. De repente você abre, de repente chega um colaborador fortíssimo e ele fala, tá, como é que tá? Daí a gente fala, tá assim. Ele fala, não, nisso eu não entro. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, nós temos levado dessa forma a construção da Conebras. Um passo de cada vez, da forma que a gente consegue dar retorno se for cobrado. Tá? Então, é por isso que ainda não temos condição de abrir por esse motivo. Por isso que a Conebras está fechada ainda, né? Porque nós não temos condições de abrir. Então, a gente está abrindo assim, ó. Então, as pessoas da central, que já estão nas equipes, os 66 voluntários, tudo bem. A gente consegue absorver e até mesmo ter a compreensão, o que não é 100%, né? Mas a gente conseguiu contornar, porque até as próprias pessoas que estão internas, sabendo da dificuldade nossa, estão nos pressionando. Né? Cadê o meu recibo? Cadê o meu... Calma, gente, calma, a gente está fazendo isso no Excel. Né? E temos um irmão cuidando disso, um irmão só cuidando disso. Né? Então, a gente está fazendo isso no Excel. Então, essa compreensão interna chega, às vezes, não ter. Imagina se a gente abrir para o Brasil todo, sem ter condição de explicar e de dar resposta. Então, é por isso que a gente tem que ir gradativo. Então, o que a gente entendeu? Que os irmãos que estão dentro das equipes hoje, os 66, é mais fácil eles compreenderem qualquer oscilação, até que, enquanto a gente está se formando, né? Mais fácil. Agora, a gente está abrindo para o Negrox, na esperança de que os irmãos que estão no Negrox também terão essa flexibilidade para entender qualquer oscilação, tá? Até que a gente se estabilize tudo automatizado, entendeu? Então, essa que é o planejamento nosso. Abriremos sim, mas gradativamente, conforme nossa capacidade de dar o retorno. Tem uma pessoa aqui, Luiz, eu não sei, eu não entendi direito o que ela quis dizer no chat. Se ela está oferecendo serviço ou se ela já é da organização, eu não estou conseguindo localizar o nome dela. A organização, e especificamente o Compliance, está oferecendo uma estrutura de controle interno para disponibilizar as informações e transparência do RH, não só para o público interno, como governo, sociedade e quem quiser. Quem colocou essa pergunta? Alguém quer explanar sobre ela? Deve ser a Eliane, né? Que é a Eliane, que é a nossa irmã que cuida da parte do compliance. Tá, só que eu não estou vendo ninguém com esse nome de Eliane aqui. Mas deve Será que foi ela mesmo? É, porque ela que cuida do nosso compliance, é ela que nos prometeu quando é Brasil ISO 9000. Deve ser. Tá sem nome. Eu acho que não é ela, não. Não? O microfone seu está aberto? Foi o Luiz Roberto? Sou do Rio de Janeiro, acho que sou a única fora de São Paulo. A Ana Carla. Ana Carla, seja bem-vinda, Ana Carla. Seja bem-vinda, viu, Ana Carla? A Ana Carla não é do compliance, do compliance é a Eliane.
Então, Ana Carla, eu também sou fora de Foi São o Luiz Paulo, viu? Sou Roberto que brasileiro. colocou. Monduque. Foi isso, Luiz? Rita, seu microfone está fechado. Minas Gerais também está presente aqui. Ah, tá. O Igdu, que é lá de Brasília. Tem bastante gente fora de São Paulo aqui, viu? Faz uma apresentação aí, irmão. Chama o pessoal para dizer o nome de onde é. Que bom ter você por aqui, viu? Vamos lá, Diná, dá uma boa noite de onde é. Elaine, Rafael, Sônia. Fica à vontade. Sim. É Sônia, Oi, Sônia. Rio de Janeiro. Sônia, Rio de Muito Janeiro. bem-vinda, Sônia. Boa noite, gente. Eu sou a Kelane, sou de Registro, São Paulo, Vale do Ribeiro, viu? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, obrigado. Aproveitando o registro aqui também, eu sou Cris, sou também de Registro, Vale do Ribeiro. Morando aqui, mas sou paulista. Mas já veria essa cidade como minha cidade. Agora dá para me ouvir? Agora dando? sim. Tá sim, Diná? Agora tá. Eu sou Diná, né? Quem não me conhece, eu sou da parte da assistência, sou assistente social e moro no Rio de Janeiro e a cidade é Niterói, onde eu resido. Bacana. Tá bom? Seja bem-vinda, irmã Diná. Luiz, olha só, eu tenho uma pergunta e acredito que seja pergunta de vários aqui. Quem está dentro da instituição mais ou menos sabe. Mas o que vai ser, qual é o primeiro projeto depois que tiver o recurso? Que tiver um recurso aí, qual a prioridade dos primeiros recursos captados? Então, fora a parte de infraestrutura, né, que é o site, a agência de marketing, o sistema OMI, que é um sistema de controle financeiro, fora a parte de estrutura, o que nós temos definido que a primeira coisa a ser feita é a sede juntamente com a creche. Tá? Uma creche modelo junto com a sede, né? De forma que a gente possa, nessa sede, promover reuniões e outras coisas mais, expor toda a parte conceitual da Conebras e, saindo desse espaço sede, já ao lado, tendo a creche modelo, mostrar na prática como vai ser. Né? Então, uma ideia de edificação seria essa, termos uma sede junto com a creche modelo ao lado para podermos mostrar na prática o que é a teoria Conebras, né? E quando a gente fala no sistema educacional Conebras como fundamento transformador, né, massivo, a gente fala da creche até a universidade, onde da portaria até o reitor serão afrodescendentes. Né? Eu ia dizer que é utopia. Não é utopia, não. É possível ser feito, sim. É possível. Né? E vai ser uma coisa que vai ter efeitos colaterais. Quando a gente fala em efeitos colaterais, parece algo meio de doença, né? Dor do remédio. Né? Não, mas os efeitos colaterais do sistema educacional é que, a partir do momento que essas crianças forem crescendo dentro desse sistema, elas vão ter outras concepções, outros valores, outras iniciativas, e a troca e a integração com a família, vai surgir projetos e black money e sei lá o quê. Eu não gosto nem de falar porque eu viajo demais. Eu vejo já a rede de hotel Conebras, fazendas Conebras, restaurante Conebras, posto de gasolina Conebras, shopping Conebras, supermercado Conebras, hospital Conebras. Gente, e não tem como falar que isso não é possível de ser feito. Eu quero que alguém me prove. Não, Luiz, não tem como fazer isso. Lógico que tem. Se nós decidirmos, tem sim. Basta a gente decidir que vai fazer. Okay? E Luiz, essa linha aí que a Lili Cris estava falando das perguntas que pode ser de todo mundo, né? Aí eu fiquei pensando numa, que o sistema educacional Conebras é inspirado em algum modelo, né, que a gente tem alguns países do mundo que tem sistemas super avançados, né, e reconhecidos no mundo inteiro como de excelência. Né? E aí, só para citar alguns exemplos, a Coreia do Sul, né, a Suíça, né, ou a Conebras está montando o seu sistema educacional com suas próprias inspirações, né, ou numa linha mais voltada mesmo, ou inspirada no público afro-brasileiro. Eu acredito que aqui nós não temos... tem a irmã Zenaide, mas até agora ela não sei nem se ela está nos ouvindo, se ela poderia talvez responder mais especificamente sobre isso.
mas eu posso fazer como que eu estou pensando e como eu tenho dito, né? Como eu tenho dado sugestões, né? Da forma como deve ser construída esse processo da educação Conebras. Nós temos que tirar da concepção, e eu tenho uma concepção muito forte, eu trago isso para dentro da Conebras. O sistema educacional brasileiro é diretamente responsável pelo racismo no Brasil, né? Então, quando você põe uma criança na escola e ela aprende a partir da escravidão, isso é um crime. Então, acredito que eu tenho colocado muito isso para quando eu converso com o pessoal do sistema educacional, com a equipe que está cuidando disso. Olha, a negritude começa há milhões de anos. A humanidade começou no continente africano. Então, as nossas crianças têm que aprender que a humanidade começou no continente africano. Tá? E que esse período de 300 anos em relação a milhões de anos é insignificante. Tem que ser contado como uma parte da história, mas não como a história. E as nossas crianças, e a educação que nós recebemos é que essa é a nossa história. Essa não é a nossa história. Ela é insignificante em relação aos milhares de anos que nós temos para trás, né? Com impérios, Egito, Etiópia, impérios riquíssimos, né? Tem uma concepção que eu faço, gente, só para a gente... desculpa tomar o tempo de vocês com isso, mas acho que essas coisas que a gente vai ter que levar para a nossa Irmandade para fazer ela reagir, entendeu? Tipo coisa assim, pensa num sequestro, tá? Como foi feito, né? Houve um sequestro no continente africano. Vocês sabem, já viram diversos filmes mostram isso, documentários mostram isso, que existia um processo de escolha, né? Ali onde se vendiam os escravos, né? Os negros escravizados, olhava o dente, olhava a boca, a força, a estrutura corpórea, tudo isso era feito uma análise e isso gerava preço, tinha uma série de características. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eles tiraram do continente africano o que existia de melhor lá. Eles tiraram os mais fortes, os mais inteligentes, as pessoas com maiores capacidades, porque eles não iam trazer uma mercadoria, vamos dizer, como de fato entenderam que não fosse de qualidade. Tá? Então eles tiraram de lá o que tinha de maior qualidade, que é uma das causas por que lá, de uma certa forma, atravancou o progresso lá, e travou o progresso lá, porque eles tiraram toda a força motriz nova que tinham lá. Eles não trouxeram velhos. Eles não trouxeram pessoas aleijadas, porque não teria como vender isso aqui. Eles trouxeram o que tinha de mais forte lá. Tá? Então, a gente tem que passar para as nossas crianças isso, que nós somos descendentes de guerreiros, guerreiras, de reis, de rainhas. Nós somos descendentes do que tinha de mais forte na África. A questão da escravidão é uma questão de 300 anos, só que nós temos milhares de anos, só que ninguém revela essa história. Se ninguém revela essa história, a Conebras vai contar essa história a partir do início da humanidade. Tá? Que tudo que veio posterior à Irmandade afrodescendente é descendente do continente africano. Qualquer ciência, qualquer teoria, até a própria sabedoria grega, né, ou da Grécia, que diz, né, a sabedoria, é fruto do continente africano. Basta estudar para saber. Então, a ideia é essa, gente. É a gente partir para o processo de fazer. Não tem como. Falar é bonito, discurso é bonito, oratório é bonito, mas isso não resolve. Isso não resolve. Olha só, veio uma pergunta, não te cortando, mas veio uma pergunta bem boa aqui, ó, da Ana. Ela colocou assim, ó, a Conebras tem algum viés religioso? E aproveitando, já englobando aí, também tem algum viés político? Já Não. responde as duas só numa... Okay. A Conebras é apartidária, não tem viés nenhum político. Até as pessoas falam assim, mas como é possível a Conebras não ter viés político? Eu só digo o seguinte, a Conebras não tem viés político, ela só é um maior movimento político já pensado no Brasil, só isso. Tá? Porque se nós pensarmos 100 milhões dentro de uma organização, olha a força política disso, gente. Tá? Só que não tem viés político, mas olha a força política, tá? Então é questão para pensar, tá? O que a gente pode fazer com 100 milhões de associados dentro de uma organização se a gente conseguir trabalhar esse conceito, ok? E quanto partido político, não tem, tá? Nós temos que defender a construção de bancada negra, essa é a proposta. Bancada negra, não partido, bancada negra. Tem bancada da bala, bancada do evangélico, bancada de parentes, bancada agropecuária, bancada não sei do que, só não tem bancada negra.
Tá? Então, acredito que a gente tem que trabalhar isso, independentemente se é partido de direita, de esquerda, do centro, do meio, da ponta, da onde é que seja, tá? Mas é negro, a hora que for uma questão negra, vocês têm que se fechar, independente de qual partido seja. Se fecha e apoia a decisão que é em benefício a nós. Então, a Conebras, eu pretendo trazer esse conceito, a gente está trabalhando esse conceito, da bancada negra, independente de partido. Tá? E partido fica 4 anos. Se nós nos alinharmos com um partido, passou 4 anos e esse partido sair fora, o outro partido que entrar, nós estamos queimados. Então não tem negócio, não tem alinhamento, tá? Tem necessidade. A necessidade é essa, você está aí para isso. Vai fazer ou não vai? Pronto. Se não for fazer também, a gente não precisa. Ok, agora responde a pergunta da Ana. E viés religioso? O viés religioso, exato. Tem o viés religioso. Ó, não temos como ter viés religioso. O que eu tenho definido é o seguinte, nós temos que ter um espaço para que as religiões de matriz africana sejam colocadas de forma respeitosa, ou não sei lá o quê. Ela foi demonizada, né? Não sei como seria o oposto dessa palavra, né? Tem um espaço para se desmonizar, não sei se existe essa palavra, tirar esse conceito, sabe, de demonização que foi feita. Eu acho que a Conebras vai dar, sim, esse espaço, mas não espaço para catequizar, não. Para catequizar, não. Né? Mas para desmistificar e colocar como uma coisa que tem que ser respeitada, como é respeitado todas as outras. Tá? Eu tenho minhas críticas ao espiritismo, tenho minhas críticas ao catolicismo, tenho minhas críticas ao evangelho, ao budismo. Eu acho que todos nós, cada um tem seu ponto de vista. Isso tem que ser respeitado. Tá? Independentemente de qualquer coisa, tem que ser respeitado. E a religião menos respeitada é a religião de matriz africana. E eu não sou da religião de matriz africana, mas tenho essa concepção de que ela merece ter um espaço para se explicar de forma correta, de forma respeitosa, como todas as religiões têm que ser. Nós temos que partir desse princípio. A tolerância religiosa e o respeito tem que ser feito. Você sabe que 10 negros reunidos já é política, né? Mas já está melhorando, porque é um O amor negro é política, mulher negra reunida já é política, tudo é política. Quando o negro se reúne, a política na certa. Mas já está melhorando bastante, né? Porque há um tempo atrás era quadrilha. Graças a Deus. Já evoluímos bastante, né? E isso são aquelas coisas assim, né? Por que será que os negros não se unem, né? Vamos dizer assim, né? Por causa dessas piadinhas, desses preconceitos, né? De que é quadrilha, de que não sei o quê, não sei o quê. É isso que a gente vai ter que desconstruir, entendeu? A Conebras vai mostrar que negro unido é potência. E nós vamos fazer isso, vai ser potência. Quando eu falo que a Conebras vai ser além fronteiras, é porque ela vai ser copiada. E eu falo para vocês que ela vai ser copiada porque eu falo para vocês que já perguntaram se pode fazer igual. Em Angola perguntaram. Tá? E numa live que eu fiz com o pessoal de Angola, perguntaram, e como é que a gente faz para fazer uma Conebras aqui? Você pode fazer, só que não pode ser nome Conebras, né? Conebras é a Confederação dos Negros do Brasil, daí você foi a Confederação dos Negros de Angola. Você foi aí. Daí perguntaram, e como é que a gente faz para ajudar vocês no Brasil? Eu falei, espera aí, vocês são quanto aí? Aqui nós somos 60 milhões. Aqui nós somos 120, quem tem que ajudar quem? Angola vai ajudar o Brasil? Não dá, né? É o Brasil que tem que se organizar para ajudar Angola. Mas nesse sentido, não poderíamos pensar numa filial? Não, acho que quando a gente pensa em filial, a gente está pensando em posse, né? Eu penso que a Conebras tem que ser... A Conebras é para o mundo. A ideia da Conebras é para o mundo, de onde tiver um negro. Tá? E a gente não tem... A Conebras não é minha, não é sua. A Conebras não é nossa. A Conebras é uma ideia. Ideia não tem dono. Mas vamos copiar a ideia da Conebras. Tomara que copiem e dê certo. Tomara. Vamos torcer para que isso aconteça no mundo inteiro. Em Angola, no Haiti. Tomara que eles se unam lá e começem a arrecadar e montam um sistema educacional afrocentrado dentro do conceito deles, entendeu? Tomara. Que seja copiado, tomara. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ótimo. Eu agradeço a presença de todos, né? Fico muito feliz com a multiplicação que pode surgir a partir dessa compreensão. E é uma coisa que nós vamos fazer com muita paciência, com muita tolerância. Não vamos conseguir mudar do dia para a noite a cabeça da nossa Irmandade, porque, infelizmente, ela foi turbinada, foi detonada, tá? E a gente vai ter que ir devagarinho, tá? Com muita paciência, com calma,
repetir os argumentos, né? E pegar todas as oportunidades que tivemos. Tá? Todas as oportunidades que tivemos, qualquer que seja o ambiente, tentar replicar. E, um conceito que eu tenho dito assim, ó, vamos conversar sobre a Conebras só entre nós, hein, gente? O Danado chegou. Pode falar, Zé. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A todos. Eu sou a Zenaide, estou vice-presidente em parceria com o Luiz. Eu escutei o questionamento do IGDUC em relação ao SEC. Não estamos copiando ninguém, nós estamos criando o nosso próprio modelo porque queremos criar, né, uma transformação de mente, desconstrução do que está aí, né? Eu tenho estudado muito e revoltado também muito porque eu tenho revisitado bastante a história e os ancestrais, né? Hoje eu li uma passagem dentro do livro Os Sertões, que é revoltante quando ele fala que o negro brasileiro é um intruso. Ele não conseguiu pegar a majestade dos príncipes, dos reis africanos, não conseguiu pegar a valentia dos índios e saiu um fraco. Isso me deixou indignada. 1706 foi falado isso. Então, né, é terrível isso. Isso é terrível. Isso parece que a navalha entra na carne da gente, porque nós temos trabalhado incansavelmente, pedido, gente, vamos se reunir, junte-se a nós, vamos trabalhar, vamos fazer um projeto. E aí eu vou lá fuçar nos livros e acho esse tipo de passagem. Eu engoli o livro. Não é possível. Foi me chamar de fraca. Isso é muito terrível. E aí ele escolhe a passagem de dentro do quilombo, dos quilombos, onde Zumbi ele acolhia tanto o negro quanto o índio, né? E aí aquela mistura não sai nem um lado nem outro, sai o intruso que não herdou nada de ninguém, está disperso, sem identidade. Então a Conebras e o SEC, eu penso que a gente estamos criando um novo jeito de ser, de mentalidade liberta. Queremos essa nova geração que saia sem essas cicatrizes, sem essas marcas, sem esses medos, sem essa insegurança, que saia inteiro, que possa nos representar, que possa ter coragem e orgulho de no futuro falar: esse foi o meu antepassado, esse aqui foi o meu ancestral que criou e deixou para nós. É isso que a gente tem que fazer hoje, né? Então, assim, não é modelo de ninguém. A Conebras somos nós que estamos formando tijolinho a cada tijolinho. Então, por favor, apodere-se da Conebras, venha, mas tem que estudar também, não é fácil. Mas, por favor, venha, conheça. Não é fácil? Não é. Mas se a gente se reunir, ninguém vai poder conosco, né? Mas tem que vir. É isso, gente. Gratidão. Essas foram as literaturas que nós estudamos. As literaturas que estudarão serão outras. A Conebras terá outras, tem um monte de escritoras boas aí, mostrando que nós não somos fracos. Graças a Deus. Graças a Deus, não. Então, eu estou falando que eu tenho revisitado. Eu visitei, eu acabei de ler As Veias Abertas da América Latina, né? Também li O Povo Brasileiro. Então, a gente precisa ler. Mas eu estou também fazendo um curso sobre os saberes ancestrais. Então, a gente precisa diversificar e ter um olhar crítico. Só que isso é o que se chama de racismo científico, de racismo estrutural. Mas para a gente entender,
a gente precisa ir lá nos livros para a gente escurecer, perdão. A gente tem que eliminar essa palavra. Então, a gente precisa compreender para retransformar isso, reescrever outra história. Nós precisamos disso. Né? Porque não adianta, a gente precisa ouvir, né? E até mesmo para se defender, né? Porque são armadilhas. E os alunos que não têm a possibilidade de ver esse outro lado. Que maravilha, Ana. Então venha, por favor. Estamos esperando. Temos uma escritora para Alminhas em Libras. Que bom, recado dado, né, Luiz? Logo mais, fica atento, a gente também tem algum lançamento do livro Conebras. Essa semana a gente vai começar a fazer algumas divulgações sobre o lançamento da próxima semana, né, e Luiz? Para todos já começar, a gente vai começar um esquenta aí, falando do livro Conebras. Está no forno, saindo do forno, para a gente colocar e vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a organização. E Luiz, vamos encerrar? Vamos. Então, eu agradeço a participação de todos vocês mais uma vez. Espero que a gente consiga ter mais encontros. Nós estamos com alguns projetos aí para tentar partir para esse processo de expansão do conceito Conebras, explicar. Estamos desenvolvendo algumas coisinhas. Vai acontecer esses dias aí algumas formas novas de comunicação, tá bom? Agradeço a todos vocês. Estamos à disposição para qualquer dúvida. E nós sabemos que não tem outra forma de a Conebras vencer a não ser através da explicação, através da troca de conhecimento, através do processo de explicar o que é a Conebras. Eu tenho certeza absoluta que o que pode talvez estar faltando nesse elo que eu falei lá atrás de ligação é conhecer. Né? Como diz a própria famosa frase, né? Conhecereis... Vou forçar, hein? Conhecereis a Conebras... Conhecereis a Conebras e ela te libertará. Vamos registrar. Dá até um bordão. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todos vocês. Tchau, obrigado, gente. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Valeu, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.